Ai meu Deus, já tá rodando. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da série dos 12 princípios da animação e vamos hoje para o terceiro princípio, o stage. A tradução seria uma coisa tipo encenação, colocação no palco, apresentação, mas eu gosto de ler como teatralidade. Antes de começar a explicar, eu vou mostrar, alguns exemplos que tem erros e eu quero que você, com papel e caneta, anote aí num guardanapo, pega aí uma caneta qualquer, pode ser uma caneta com glitter, aquelas que tinha cheirinho, saudades, e anota o que você acha que tem de errado nesses exemplos. A gente vai ver, ao longo do vídeo o que é o staging, então você vai saber se você acertou, se você errou, mas não tem problema, porque no final do vídeo tem o gabarito, então pode ficar tranquilo, escreve aí o que você acha que tá errado e vamos pro vídeo. Então, gente, o que é o staging? Staging é o princípio que prega a visualização clara do que o personagem está fazendo. Fazendo ou pensando. Se você apagasse as luzes e o seu personagem tivesse só em silhueta, você consegue ler o que ele está fazendo? Você consegue identificar a ação ou, às vezes, a emoção que ele está querendo passar por aquela pose? Se sim, ótimo, é exatamente isso que a gente quer com o staging. E esse princípio é algo que a gente tem que ter assim gravado na nossa cabeça sempre, porque isso é aplicado em todas as ações. Todas. Você tem que sempre colocar a ação, a ideia da ação e a emoção da forma mais clara possível, que é para não ter dúvida. Então, se a gente tem antecipação, ação e reação para contar uma história, com o staging a gente tem o pensamento de qual a melhor forma de eu mostrar e contar essa história? Qual pose funciona melhor? Qual ângulo funciona melhor? Qual disposição e composição de cena que funciona melhor? Essas escolhas podem variar bastante de animador para animador, só que a maioria das vezes ela já está escolhida pelos storyboard artists, pelos artistas de storyboard, porque eles vão usar todo um conhecimento de cinematografia, de como contar de modo visual uma sequência, uma ação, um sentimento, e isso vai guiar os animadores. Porque não vamos esquecer, gente? A animação é uma mídia visual, a gente está contando uma história de forma visual, logo, todas as regras de cinematografia se aplicam para a animação, Isso tá na cabeça de um storyboard artist. Então você tem que pensar em ângulo de câmera, em o que a câmera tá pegando, se ela tá muito acima da linha do horizonte, se tá abaixo, quais tipos de enquadramento, é muita coisa realmente. E é por isso que aprender, pelo menos o básico ali de storyboard, é uma ótima forma de você aperfeiçoar o princípio do staging. Porque por mais que o artista de storyboard já tenha definido, qual que vai ser a pose do seu personagem, você, como animador, tem a responsabilidade de aperfeiçoar ela se assim couber. Porque o trabalho do artista de storyboard é mostrar pra você qual que vai ser a pose, a ação, o sentimento, e você tem que passar isso para a tela, fazendo uma animação da melhor forma possível. Então vamos lá, quais são algumas dicas para staging? Não mantenha a ação muito contida próximo ao corpo. A gente quer usar os espaços negativos que acontecem no corpo do personagem. Então o espaço negativo é entre queixo e ombro, entre o braço e o corpo, entre o personagem e algum outro objeto. Espaços negativos são importantes e adicionam clareza na sua silhueta quando bem posicionados. Então, quando você afasta, elementos, um objeto, ou você aumenta a pose, você tira a ação que está contida no corpo, você adiciona esses espaços negativos e não fica só aquele personagem, tipo, uma sombra. Se você me recortasse aqui, só eu parada, ok. Se eu estivesse aqui fazendo isso, você não ia perceber diferença nenhuma. Mas se eu sou um personagem e eu tô assim, por mais que eu tô virando, eu ficaria assim, mas pra clareza de leitura, eu vou fazer isso. Ai, Júlia, mas não tá certo na perspectiva. Mas funciona, gente, funciona. Se tá lendo certo, o importante é ler. Se a sua ação tá sendo lida com clareza, você fez o seu trabalho. Dica número 2, afaste as mãos do rosto do personagem. Quando o personagem tá com a mão no rosto, às vezes é muito fácil da gente acabar
tampando quase parte da emoção que ele tá querendo passar, né? Então afasta, coloca aqui pro lado, ou então coloca pra baixo. Não cubra o rosto do personagem. Se ele tá falando, não cubra a parte da boca. Se ele tá com a mãozinha aqui assim, né, do tipo assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Você quer ver essa emoção de desespero. Ai, me identifiquei. Dica número 3. Pense na emoção do seu personagem e dê mais ênfase a ela. Se ele tá triste, faz ficar mais triste. Então, ele tá assim, corcundinha, tá triste, tá chorandinho. Deixa ele mais depressivo. Eu quero mais corcunda, eu quero a cabeça mais pra baixo, eu quero lágrimas pingando. É esse nível que eu quero, gente. Se o personagem tá andando com confiança e ele tá, né, assim, ombro pra cima, o peito levantado, andando com confiança, você vai fazer ele andar com mais confiança ainda. Eu quero o nariz empinado, eu quero, assim, as costas quase dando dor de tão curvada pra trás que o peito tá lá em cima, o ombro lá pra cima também e o movimento exagerado, assim, do braço. Eu quero passadas bem dadas, assim, e certeiras. Se o seu personagem tá com raiva, eu não quero ele só emburrado com o braço cruzado. Eu quero ele contido, eu quero o ombro pra cima, eu quero a cabeça pra baixo, o pescoço pra frente. Eu quero todo o rosto enrugado. Eu quero que ele se transforme num quadradinho do Divertidamente. Isso tudo faz parte do staging. Faz parte também do appeal, mas vamos deixar isso pro último, né, princípio. Então, em conclusão, o staging não é lá um princípio muito difícil, mas é muito fácil de você esquecer ele. Ele precisa ser um princípio que você vai praticar a ponto dele ficar uma coisa assim, ó, que tá o tempo todo agindo no seu cérebro e vai te ajudar a tomar decisões até que você, assim, vai fazer sem nem pensar. Vai ficar algo internalizado em você, vai vir de praxe. Então experimente várias poses, estude, né, como que você pode colocar o corpo numa posição melhor. Fez uma pose? Ficou boa? Ótimo! Agora você vai pegar um espacinho do lado e refazer ela. E vai fazer ela melhor. Ficou bom? Melhorou uma coisinha ou outra? Ótimo! Vai fazer de novo. Essa é a melhor forma de praticar, assim, poses no geral, gente. Refaz, refaz, refaz. Afinal de contas, um animador que vai fazer não sei lá quantos desenhos, né, pra fazer uma açãozinha, não pode ter uma preguicinha de fazer uma pose assim 3, 5, 10 vezes. Então é isso que eu tenho pra falar sobre staging, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa o like aqui pra mim, por favor. Se ficou dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ler. E se tiver muitas dúvidas, quem sabe eu faço um vídeo só respondendo, né, essas dúvidas depois da série dos 12 princípios. Não se esqueça de verificar se você tá inscrito aqui no canal, né, pra acompanhar próximos vídeos assim. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!